Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 40, que tem como objeto de conhecimento produtos notáveis, detalhamento, quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Então, pessoal, anotem tudo que vocês tiverem para anotar, desliga ali tudo que pode tirar a atenção de vocês e vamos à nossa aula. E nesta aula nós vamos aprender sobre produtos notáveis, tá bom? Vamos ali conhecer a soma, o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? É quando nós temos dois números, eles estão somando e estão elevados ao quadrado. E o quadrado da diferença são dois números que estão efetuando a operação de subtração e também estão elevados ao quadrado. Mas, para você entender melhor, vamos lá. Produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos. Então, como eu acabei de falar, é a soma. Então, nós temos dois termos, x e y, eles estão efetuando uma soma, uma operação de adição, tá ok? E estão elevados ao quadrado. Seria bem simples a gente só efetuar a multiplicação ali distributiva, Mas, dentro dos produtos notáveis, nós temos uma forma de facilitar a nossa vida, desde que a gente consiga compreender como é que funciona ali, o quadrado da soma de dois termos. Então, vamos lá, vamos considerar a expressão x mais y ao quadrado, que representa o quadrado da soma de dois termos, aqui no nosso caso, x e y, e desenvolvê-la algebricamente, tá bom? Vamos aos nossos cálculos. Aplicando a definição de potência, temos. Então, como eu expliquei para vocês, é como se fosse uma multiplicação distributiva. Se ele está ao quadrado, é ele multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, aqui a nossa multiplicação distributiva, o x pelo x, o x pelo y, o y pelo x e o y pelo y. Tá? Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, poderia ser yx ou xy, tá, pessoal? Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Pois, como eu sempre falo, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 não faz diferença. Os dois são 6. Tá? E y vezes y é y ao quadrado. Então, aqui é y, tá bom? Dá y ao quadrado. Tá? E aí, aqui nós temos, dois termos semelhantes. Se eu tenho um xy e outro xy, quantos xy eu vou ter? 2. Então, eu fico com 2xy. E aí, aqui agora eu tenho, a minha representação do quadrado da minha soma de dois termos. Então, eu sei que x mais y ao quadrado. Eu também posso fazer ele x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Ok? Vamos continuando aqui, que você vai entender melhor ainda como é que funciona. É exatamente o que eu havia colocado agora há pouco para vocês, tá bom? Tá? Foi exatamente quando eu fiz ali a minha multiplicação distributiva. Só que agora vamos entender geometricamente. A gente fez ali, algebricamente. Vamos entender agora geometricamente como é que funciona, o quadrado da soma de dois termos. Vamos considerar dois segmentos. Um de comprimento x e outro de comprimento y. Tá bom?
como se pode calcular a área do quadrado cujo lado mede x mais y. Então, como é que a gente calcula a área do quadrado? Lado vezes lado, né? E a gente sabe que o lado aí vai medir, ó, x mais y. É essa medida aqui, ó. Eu tenho x, que é este comprimento, e tenho y, que é este comprimento. Então, aqui de lado eu tenho x mais y, aqui de lado eu tenho x mais y, aqui eu também tenho x mais y, e aqui eu também tenho x mais y. Por quê? Porque um quadrado possui todos os lados iguais. Tá? E por que que eu uso aqui ao quadrado? Por que que eu uso o quadrado? Porque o que eu vou calcular é exatamente o x mais y ao quadrado. Tá? Que é exatamente o cálculo da minha área deste quadrado. Eu vou calcular lado, que é x mais y, vezes lado, que também é x mais y. Então, isso aqui é a mesma coisa do que x mais y vezes x mais y. Tá bom? Ele por ele mesmo. Que agora há pouco a gente já viu que é a mesma coisa do que x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Tá? E como é que eu sei que dá isso? É só a gente olhar, ó, cada partezinha, ó, do nosso segmento. Se eu calcular só isso aqui, eu tenho o quê? X vezes x. Então, eu tenho x ao quadrado. Se eu calcular só essa partezinha aqui, ó, eu tenho, ó, x, que é essa medida, vezes y. Se eu calcular só esse pedacinho aqui, ó, eu tenho quem? Ó, x de base e y de altura. Então, é x vezes y. E aí, esse último quadradinho aqui que sobrou, ó, é y vezes y. Que todo número, quando eu vou multiplicar duas letras que são iguais, né, y vezes y, é y ao quadrado. Então, aqui eu peguei aquele quadradão lá e desmontei ele exatamente para demonstrar para vocês, ó, né, ó, x vezes x, x ao quadrado. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, duas vezes a mesma coisa, xy e xy. Então, eu tenho duas vezes a mesma coisa, xy. E aí, por último, aquele último quadradozinho ali, que fez y vezes y, que deu y ao quadrado. Tá? Então, aqui, geometricamente, um quadrado com um lado igual a x mais y, vai ser igual a x ao quadrado mais duas vezes xy mais y ao quadrado. Tá? Então, tanto algébrica como geometricamente, ficou demonstrado que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, tá? Isso aqui agora é que é os nossos produtos notáveis, ó. Quadrado do primeiro termo. Quem é o nosso primeiro termo? O x. Então, eu pego esse meu primeiro termo e elevo ele ao quadrado. O quadrado do primeiro termo mais, certo? Agora eu tenho o quê? Ó? Duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. Então, ó, primeiro termo, segundo termo. Então, eu vou ter, ó, duas vezes a multiplicação do primeiro x com o segundo termo y. Tá? Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o nosso segundo termo? O y. Então, y ao quadrado. Tá? Então, sempre que a gente vai estudar quadrado da soma de dois termos, a gente só tem que gravar isso. Vamos colocar o primeiro termo ao quadrado, tá bom? Vamos colocar duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, e aí depois eu coloco o meu segundo termo ao quadrado, tá bom? Exatamente aqui o que tem escrito, ó,
o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo, do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, sempre a gente vai utilizar a mesma estratégia, certo? Para facilitar para vocês, vamos com números. Ok? Ó, quem é o primeiro termo? X. Quem é o segundo termo? 2. O que diz ali o quadrado da soma de dois termos? O meu primeiro termo ao quadrado, então, x ao quadrado. Certo? Eu vou fazer 2 vezes. Então, 2 vezes sempre vai estar aqui. O primeiro e o segundo termo. O primeiro e o segundo termo. Mais o meu segundo termo, que aqui é o 2, ao quadrado. Tá bom? E aí agora eu vou resolver o que der para resolver. X ao quadrado, dá para resolver? Não. Então, repito aqui, ó. Agora aqui dá, ó. 2 vezes 2, 4. E o x eu vou repetir. E agora aqui eu resolvo 2 ao quadrado, 4. Tá bom? Isso vai servir para quê? Para evitar de eu ter que fazer toda ali aquela minha multiplicação distributiva. Tá bom? Se você já conseguir reconhecer ali, né, o quadrado da soma de dois termos, basta eu aplicar os meus produtos notáveis. Aqui o nosso próximo exemplo. Vamos lá, quem é o meu primeiro termo? Vou marcar de vermelho, ó. 2x, ele é o meu primeiro termo. Quem é o meu segundo termo? Vou marcar de azul. 3y. Ah, então, meus produtos notáveis diz o quê? Ó? O meu primeiro termo ao quadrado, então, 2x ao quadrado. O 2 vezes sempre vai ter, então, 2 vezes o meu primeiro termo, que é 2x, vezes o meu segundo termo, que é 3y, mais o meu segundo termo, que é o 3y ao quadrado. Tá? E aí, como é que agora eu vou resolver aqui o meu ao quadrado de um número com uma letra? Você vai resolver o número ao quadrado. Então, aqui, ó, os 2x ao quadrado, você vai fazer, ó, o 2 ao quadrado e o x ao quadrado. Tá? Então, 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. Tá bom? E aí, por isso, que fica 4x ao quadrado. A mesma coisa aqui com o último. 3y ao quadrado é 3 ao quadrado e y ao quadrado. Você vai resolver o 3 ao quadrado. Quanto é 3 vezes 3? 9. O y ao quadrado dá para resolver? Não. Então, fica 9y. E aqui no meio, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E as letras a gente vai repetir elas aqui, ó. Então, fica o xy, 12xy. Tá bom? Vamos fazer aqui mais uma, para a gente deixar mais fixado aqui. Vamos colocar aqui, né, x mais 10 ao quadrado. Seguindo aqui o nosso procedimento, quem é meu primeiro termo? X. Tá? Quem é meu segundo termo? 10. E o que diz aqui no meu quadrado da soma de dois termos? É o meu primeiro termo ao quadrado. Meu primeiro termo é x ao quadrado, mais 2 vezes, que sempre tem, né? 2 vezes a multiplicação do meu primeiro termo, que é x, pelo meu segundo termo, que é 10, mais o meu segundo termo, que é o 10 ao quadrado. Entendam? Sempre a gente vai fazer da mesma maneira, do mesmo jeito. Então, como é que fica aqui o meu resultado? X ao quadrado, já é x ao quadrado. Ó, aqui nesse meio, o que for número eu vou multiplicar. Então, 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Só tenho o x de letra, então vou repetir ele. Mais, aqui, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Ok?
Então, vamos lá. Entenderam ali como é que funciona o nosso quadrado da soma de dois termos? A gente vai ter ali os dois termos, né, efetuando ali uma soma, e eles estão elevados ao quadrado. Então, sempre eu vou fazer o mesmo procedimento. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo e o segundo termo se multiplicando, tá? Mais, né, o quadrado do segundo termo, tá bom? Então, agora a gente vai conhecer o quadrado da diferença de dois termos. Agora nós temos uma subtração entre os dois números. Vamos lá. Quadrado da diferença de dois termos, né? Então, vamos considerar a expressão, ó, mesma coisa. Temos o primeiro termo e temos o segundo termo. A diferença é que agora nós temos uma subtração, que é muito comum da gente falar diferença. Tá bom? Então, é a diferença entre esses dois termos. Então, vamos considerar a expressão x menos y ao quadrado, que representa o quadrado da diferença de dois termos, e desenvolvê-la algebricamente. Então, vamos aí fazer, né, o desenvolvimento aí no nosso quadrado. Como eu falei, ó, a gente poderia muito bem fazer a multiplicação distributiva, né? Todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, poderia muito bem fazer, ó, x vezes x ao quadrado. X vezes y, lembrando que aqui tem um menos, ó. Então, menos xy. Agora, vamos para o segundo termo. Indo aqui para o segundo termo, menos y vezes x menos xy, tá? E menos y vezes menos y, dá y ao quadrado. Professor, menos y vezes menos y deu y ao quadrado? Claro que sim. Ó, menos y vezes menos y. A gente vai fazer, ó, menos com menos dá mais. Sinais iguais dá positivo. Tudo bem? E aí, y vezes y é a mesma letra. Então, 1 mais 1, 2. Por isso que deu y ao quadrado. Tá bom? Então, aqui os dois eu posso, ó, simplificar, né? Certo? Menos xy com menos xy, eu fico com menos 2xy. Tá? Então, isso aqui é o mesmo do que x menos y ao quadrado. Exatamente o que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, x menos y ao quadrado é o mesmo do que x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Estão vendo aí alguma semelhança com o de agora há pouco? Ó, o de agora há pouco era x mais y ao quadrado era igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Alguma semelhança aí nos dois? Né? Já deu para perceber que só muda este sinalzinho aqui, ó. Que um fica negativo e o outro fica positivo, tá? No quadrado da diferença, aqui eu tenho menos. No quadrado da soma, aqui eu tenho mais. E é exatamente essa a única diferença aí do quadrado da soma de dois termos para o quadrado da diferença de dois termos. Tudo bem? Mas agora vamos verificar geometricamente, tá bom? Vimos aí algebricamente, agora vamos ver geometricamente aí nosso quadrado da diferença de dois termos. Então, considerando dois segmentos de medidas x e y, com o meu x maior que o y, tá bom? Então, a medida aqui do meu x, ó, ela é maior do que a medida do meu y. Aqui no nosso desenho dá para perceber isso, tá? Mas é só para deixar claro.
como se pode calcular a área do quadrado, cujo lado mede x menos y. Então, ainda agora a gente colocou um quadrado, que a área, né, o lado dele era x mais y. Agora, o nosso quadrado, o lado dele é x menos y. Então, como é que é x menos y? A gente tem aqui o nosso lado x e a gente tira, né, a nossa medida y, ficando aqui com o quadrado aqui, ó. Ok? Tá bom? Então, ó, todos os lados aqui possuem a mesma coisa. Ó, é x menos o y. Tá? E aí a gente tem o nosso quadrado x menos y. E aí note que a parte que não está rachurada, tá? Rachurada é aquela riscadinha lá, tá bom? Rachurado significa aquele riscadinho. É um quadrado de lado de medida x menos y, exatamente o que a gente acabou de ver. O quadrado de lado de medida x menos y tem sua área expressa por x menos y ao quadrado. É um quadrado, tá bom? Que tem um lado x menos y. Por que, professor, que tem um lado x menos y? Porque se eu for calcular o lado de um quadrado, e se eu estou dizendo que isso aqui, a área de um quadrado, se eu estou dizendo que isso aqui é o lado, então vai ser ele multiplicado por ele mesmo, tá? Porque o lado do quadrado, né, os lados de um quadrado, eles são iguais. E isso aqui é a mesma coisa do que x menos y ao quadrado. Tá bom? Então, aqui, nosso cálculozinho, tá? Ó, x ao quadrado menos, aí temos aqui o nossa multiplicação, né? Y vezes x e y vezes y. Como aqui nós temos menos com menos, nosso resultado deu mais. E aí o y ao quadrado. A mesma coisa a gente faz do outro lado, ó. Y vezes x, y vezes menos y. Então, olha aí, ó, novamente, mais y ao quadrado. E aí o nosso finalzinho, tá? E aí, quando a gente vai fazer a simplificação, ó, né, todo número menos ele mesmo é 0. E aí sobra quem? Sobrou aqui, esse aqui, menos yx. Com menos yx eu tenho menos 2yx. Esse aqui é meu segundo termo, esse aqui é meu primeiro termo. Tá? Então isso aqui é só para comprovar, tá? Demonstrar algebricamente que o meu quadrado da minha diferença de dois termos, realmente eu posso fazê-lo desta forma aqui. Tudo bem? E o que é esta forma aqui? Vamos lá. O quadrado da diferença de dois termos. O que eu vou fazer? Ó, novamente, vou marcar meu primeiro termo de vermelho, meu segundo termo de azul. Mas observe que o meu segundo termo leva o sinal de menos aí junto com ele. Tá bom? Então, ó, eu vou ter o quadrado do primeiro termo. Então, meu primeiro termo é x. Quadrado do meu primeiro termo, menos, ó, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. Meu primeiro termo, x, segundo termo, y, tá? E aí, o quadrado do segundo termo. Professor, por que você não botou o sinal de menos aí? Porque todo número multiplicado por ele mesmo, se ele for negativo, vai ficar positivo, tá? E aqui para o meio, você não coloca o sinal de menos, tá bom? Então, assim fica o nosso quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, sempre a gente vai fazer da mesma maneira, pessoal. Aqui o nosso exemplo, com números.
Vou fazer novamente, ó, primeiro termo de vermelho, segundo termo de azul, tá? Então, ó, o quadrado do primeiro termo. Meu primeiro termo é x, então x ao quadrado. Menos 2 vezes, tá? O meu primeiro termo, que é x, pelo meu segundo termo, que é 3, tá? Mais o quadrado do segundo termo. Tá bom? Então, menos 3 ao quadrado. Coloquei aí o menos, que é para você ver que existe. Tá bom? E aí, o que for semelhante, na verdade, o que der para a gente fazer o cálculo, a gente vai fazer. Que é exatamente os quadrados aqui do final, que isso é número, e o nosso produto, né? Nossa multiplicação aqui no meio. Então, todos os números aqui eu vou multiplicar, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. O meu x eu repito. O meu primeiro, que era x ao quadrado, não tem nada para fazer, só vou repetir. E aqui, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Preciso fazer o jogo de sinal daqui? Não, porque todo número elevado ao quadrado, ele já fica positivo. Tá bom? Então, não vai fazer diferença se eu botar o menos aí ou não. Tá? No nosso próximo exemplo aqui, ó, seguir o mesmo passo a passo. A única coisa que muda, tá? Do quadrado da soma para o quadrado da diferença é exatamente este sinal de menos aqui, tá? Que no quadrado da soma é um mais. É a única coisa que muda. Vamos lá, vamos fazer aqui nosso primeiro termo de vermelho, segundo termo de azul. O que que diz aqui? Nosso produto notável do quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo 2x, então 2x ao quadrado. Menos 2 vezes meu primeiro termo, 2x, pelo meu segundo termo, y, mais o quadrado do meu segundo termo. Então, aí o menos y ao quadrado. Tá bom? Então, 2x ao quadrado vai dar, ó, faltou um 4zinho aqui, ok? 2x ao quadrado é o mesmo do que você fazer isso aqui, ó. 2x ao quadrado é o 2 ao quadrado vezes o x ao quadrado. Agora eu fiz isso aqui. 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado. Tá? Aqui a próxima parte, o que tem número eu vou multiplicar, ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. E as minhas letras aqui eu não posso fazer nada com elas, porque elas são diferentes. xy. Mais meu y ao quadrado. Que, como eu falei para vocês, está elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Tudo bem? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Neste exemplo aqui eu vou colocar agora uma outra letra. Vamos botar um A. Um A menos 5 ao quadrado. O que que diz ali o nosso produto notáveis? Ó, meu primeiro termo, A. Meu segundo termo, 5. Então, é o quadrado do primeiro. Meu primeiro é A, então A ao quadrado. Menos 2 vezes, sempre tem, o meu primeiro termo, que é o A, pelo meu segundo termo, que é o 5, tá? Mais o meu segundo termo, que é o 5 ao quadrado. Eu não coloquei aí o menos, tá, pessoal? Mas não vai fazer diferença nenhuma, porque quando for elevado ao quadrado, vai dar mais do mesmo jeito. E aqui, ó, o meu A ao quadrado, nada para fazer. Eu vou multiplicar os meus números. Então, menos 2 vezes 5, menos 10. E a minha letra A, só está ela aí, eu vou repetir. Mais o meu segundo termo ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. Ok? Então, aí o meu resultado fica A ao quadrado menos 10A mais 25. Então, observe que a gente sempre vai resolver do mesmo jeito, tudo bem? O quadrado do primeiro, tá? Quando for soma
vai ser mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quando for diferença, vai ser menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E mais o quadrado do segundo. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido e espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais!